O silêncio ruidoso. O arco desliza sobre as cordas do violoncelo. Uma dança familiar, um movimento gravado em músculo e memória. Mas o ar permanece imóvel. Nenhum som escapa da madeira escura, apenas o roçar áspero da crina contra o metal tenso. Léo prende respiração, os olhos fixos na partitura antiga à sua frente. Uma caligrafia estranha, quase alienígena, promessa de algo diferente. Ele tenta novamente. O mesmo silêncio físico, pesado, zombeteiro. Então, começa. Não no quarto, não no instrumento. Começa dentro. Uma melodia sutil, insidiosa, desenrolando-se nos corredores de sua mente. Notas que nenhum ouvido externo poderia captar, mas que para Léo ressoam com a clareza de um trovão silencioso. É uma melodia desconhecida, sinuosa, com uma beleza perturbadora que arrepia a pele. Ele fecha os olhos com força, a cabeça latejando levemente. Fragmentos invadem sua visão interna, rápidos demais para serem compreendidos, vívidos demais para serem ignorados. Sombras que se contorcem em cantos escuros. Um rosto pálido, olhos vazios fitando-o de um passado distante. O brilho frio de algo afiado. Imagens desconexas, febris, tecendo uma tapeçaria de pavor por trás de suas pálpebras. A melodia mental cresce, não em volume, mas em presença, em peso. Cada nota parece puxá-lo para mais fundo, em um labirinto invisível. Ele afasta o arco abruptamente, o gesto quase violento. O suor frio brota em sua testa. O que é isso? Que feitiçaria está contida nestas páginas amareladas? A busca desesperada por uma faísca de inspiração, uma saída para o bloqueio que o sufocava há meses, o trouxera até aqui. Mas isto não era inspiração. Era outra coisa. Algo antigo, faminto, que acabara de despertar ao toque de suas mãos e ao silêncio de seu instrumento. A melodia continua, um eco persistente na quietude de sua mente, uma promessa sinistra do que ainda estava por vir. O silêncio lá fora era uma mentira. O verdadeiro ruído estava apenas começando, dentro dele, ecos do passado. Mas como ele chegara a este ponto, a este limiar de sanidade fraturada por uma música que não soava? Meses antes, o nome de Léo era sussurrado com reverência nos círculos musicais. Um virtuoso do violoncelo, cuja paixão transbordava em cada nota, capaz de arrancar lágrimas ou êxtase da plateia com a mesma facilidade. Sua música era sua vida, sua voz, sua própria essência. Até o dia em que tudo silenciou. Um acidente, o brilho cegante dos faróis, o guincho metálico, a dor lancinante que quase lhe roubou os dedos, a alma de sua arte. Ou talvez fosse a perda abrupta de seu mentor, a figura paterna que o guiara desde a infância, deixando um vazio que nenhuma melodia conseguia preencher. O trauma, qualquer que fosse sua forma exata, deixou uma cicatriz profunda, um bloqueio criativo que se ergueu como um muro intransponível. Os dias se tornaram cinzentos, as noites longas. A música, antes um refúgio, agora era uma fonte de angústia. Cada tentativa de tocar era um lembrete doloroso do que havia perdido. Desesperado por reencontrar a centelha, por qualquer coisa que quebrasse o silêncio opressor, Léo começou a vagar. Frequentava lugares esquecidos, buscando inspiração nos cantos mais improváveis da cidade. Foi em um desses dias chuvosos, perdido entre as pilhas de livros e objetos de um sebo empoeirado, que seus dedos encontraram a pasta de couro gasta. Dentro, a partitura. Não parecia antiga o suficiente para ser uma relíquia valiosa, nem moderna o bastante para ser familiar. Havia algo nela, uma atração inexplicável, uma promessa silenciosa. Naquele momento, em sua vulnerabilidade, pareceu um presente do destino, uma possível chave para destrancar sua prisão criativa. Mal sabia ele que a chave não abriria uma porta para a inspiração, mas para um corredor muito mais escuro, a semente da obsessão.
A chave encontrada no sebo não abriu a porta da inspiração, mas sim a de um quarto escuro na mente de Léo. A curiosidade inicial rapidamente deu lugar a algo mais faminto: a obsessão. A melodia silenciosa, antes um fenômeno estranho, tornou-se uma companheira constante, um sussurro persistente que exigia atenção. Ele passava horas curvado sobre a partitura, os dedos traçando as notas enigmáticas, tentando decifrar a lógica por trás daquele silêncio sonoro. O mundo exterior começou a esvanecer. Chamadas não atendidas acumulavam-se. Convites eram ignorados. O apartamento, antes um santuário de música, ornava-se um ninho de desordem e fixação. Quando amigos preocupados batiam à porta, encontravam um Léo distante, irritadiço, os olhos brilhando com uma intensidade febril que não reconheciam. Ele murmurava sobre harmonias impossíveis, sobre uma música que só ele podia ouvir. Pior ainda, a influência da melodia começou a vazar para sua própria arte. As tentativas de compor ou mesmo de tocar peças familiares resultavam em cacofonia. Notas que antes fluíam com graça, agora tropeçavam, dissonantes, carregadas de uma tensão que não era sua. Era como se a melodia silenciosa estivesse reescrevendo sua alma musical, distorcendo-a, tornando-a um reflexo da própria perturbação que crescia dentro dele. A semente da obsessão havia sido plantada, e suas raízes já se aprofundavam na escuridão fértil de sua mente atormentada. Sombras nos sonhos. A obsessão diurna encontrou um novo palco na escuridão da noite. O sono, antes um refúgio escasso, tornou-se um portal para horrores indescritíveis. A melodia silenciosa não apenas o acompanhava na vigília, mas agora regia seus pesadelos, tecendo paisagens surreais e aterrorizantes com os fios de seus medos mais profundos. As visões fragmentadas que o assaltavam acordado ganhavam coerência nos sonhos, mostrando cenas distorcidas da vida do compositor louco, ou talvez vislumbres da própria entidade, uma forma sombria, faminta, observando-o das sombras de sua própria mente. Léo acordava banhado em suor frio, o coração martelando contra as costelas, a melodia ainda ecoando em seus ouvidos internos, mais alta, mais exigente. A linha tênue entre sonho e realidade começou a esgarçar-se. Ele via sombras se moverem nos cantos dos olhos, ouvia sussurros indistintos no silêncio do apartamento. A paranoia fincou suas garras, convencendo-o de que estava sendo vigiado, não apenas pela música, mas por algo tangível que se escondia logo além de sua percepção. Seu isolamento tornou-se completo. As poucas tentativas de contato do mundo exterior eram recebidas com hostilidade ou um silêncio vazio. E sua música? Sua música tornou-se um espelho grotesco de sua fratura interna. Em momentos de desespero ou desafio, ele pegava o violoncelo, não mais buscando beleza, mas talvez exorcismo. O que emergia, no entanto, era um caos sonoro, notas agressivas, harmonias quebradas que pareciam garras arranhando o ar. Era a melodia silenciosa se manifestando através dele, corrompendo sua arte, transformando seu dom em uma arma apontada contra si mesmo. O refúgio tornara-se a própria cela da tortura, o compositor esquecido. No fundo do abismo de sua paranoia e tormento, uma faísca de lucidez, ou talvez de puro instinto de sobrevivência, acendeu. Se a melodia era a doença, a partitura era o vetor. E se houvesse uma história por trás daquelas notas silenciosas, uma origem, uma fraqueza? Impulsionado por um desespero renovado, Léo mergulhou em uma busca frenética, trocando o violoncelo por pilhas de livros empoeirados e horas intermináveis diante da luz fria da tela do computador. Ele vasculhou arquivos esquecidos, registros paroquiais obscuros, lendas locais sussurradas em fóruns online dedicados ao bizarro. O nome era elusivo, quase apagado da história, mas persistente. Emergiu fragmentado.
Um compositor do século XVIII, de talento inegável, mas reputação sombria. Rumores de isolamento, de experimentações musicais que beiravam o profano. E então, a peça final do quebra-cabeça macabro. Um relato amarelado, quase ilegível, detalhava a súbita descida do compositor à loucura. Falava de uma música que ele alegava ouvir, uma melodia que ninguém mais percebia, mas que o consumia. Falava de noites de fúria, culminando no assassinato brutal de sua própria família, os corpos dispostos como uma oferenda grotesca. E depois, o desaparecimento. Nenhuma nota, nenhum corpo, apenas a lenda de uma partitura deixada para trás, uma obra inacabada, ou talvez uma armadilha perfeitamente concluída. Léo sentiu o sangue gelar nas veias. As visões, os pesadelos, a dissonância não eram apenas sintomas de sua própria mente fraturada. Eram ecos, ecos de uma tragédia antiga, de uma maldição passada através daquela música silenciosa. A partitura não era uma relíquia, era um receptáculo, um convite para uma entidade faminta que se alimentava da criatividade, da sanidade, da própria alma dos artistas que ousavam tocá-la. Ele não havia encontrado inspiração no sebo. Havia encontrado seu algoz, pacientemente esperando por sua próxima vítima. O horror da verdade o atingiu com força total. Ele estava preso na mesma teia que levara o compositor esquecido à perdição. O confronto inevitável. O conhecimento era uma arma, mas também um fardo terrível. Saber a natureza da armadilha não a desarmava. Léo estava de volta ao seu apartamento, agora não mais um lar, mas o epicentro de sua guerra particular. A partitura jazia sobre a mesa, não mais um objeto de curiosidade, mas o próprio coração do inimigo. Havia apenas uma saída: destruí-la, arrancá-la do mundo físico, na esperança de cortar a conexão com a entidade que o assombrava. Ele pegou a pasta de couro, as mãos tremendo, não apenas de medo, mas de uma resolução fria. Fogo. Precisava ser fogo, uma purificação, uma aniquilação completa. Ao riscar o fósforo, a pequena chama tremeluzindo na penumbra, o ar no quarto pareceu engrossar. As sombras nos cantos se aprofundaram, contorcendo-se como seres vivos. A melodia silenciosa em sua mente, que se tornara um zumbido constante, começou a escalar, transformando-se em um grito agudo e penetrante que ameaçava estilhaçar sua sanidade. Quando a chama tocou a borda amarelada do papel, o inferno irrompeu. Não um inferno de fogo e enxofre, mas um inferno psicológico, feito sob medida para ele. A entidade manifestou-se, não como uma figura clara, mas como uma presença opressora que distorcia a realidade ao seu redor. Objetos tremeram, quadros caíram das paredes, e então vieram as armas mais cruéis, suas próprias memórias, seus medos mais profundos, visões vívidas do acidente, o metal retorcido, o sangue, a dor excruciante em seus dedos, surgiram diante de seus olhos. A voz de seu mentor, distorcida, acusando-o de desperdiçar seu talento, de ser indigno. Sussurros que ecoavam suas piores inseguranças, amplificadas 1000 vezes. A entidade se alimentava de sua angústia, usando-a para fortalecê-lo. Léo gritou, debatendo-se contra inimigos invisíveis, enquanto tentava desesperadamente manter a chama na partitura, que parecia resistir, a tinta escura brilhando com uma luz profana. A batalha era dupla, lá fora, contra a manifestação física do horror e a resistência do objeto maldito, e lá dentro, contra a cacofonia ensurdecedora da melodia silenciosa que atingia um crescendo intolerável, cada nota uma agulha em seu cérebro. Ele percebeu, em meio ao caos, que destruir apenas o papel não seria suficiente. A conexão estava dentro dele. Ele precisava silenciar a música internamente. Fechou os olhos, ignorando as visões aterradoras, e concentrou toda a sua força de vontade não em lutar, mas em não ouvir, em criar um vácuo,
um ponto de silêncio absoluto em sua mente. Foi um esforço sobre-humano, uma batalha contra sua própria percepção, um grito mental por quietude, enquanto o mundo ao seu redor e dentro de sua cabeça desabava em pandemônio. A partitura queimava, o fogo consumindo o papel, e em sua mente ele lutava pela última nota de silêncio, o preço do silêncio. E então, tão abruptamente quanto começou, cessou. O último fragmento da partitura virou cinza. A presença opressora no quarto evaporou. A melodia ensurdecedora em sua mente silenciou. Um vazio absoluto tomou seu lugar, tão profundo que era quase doloroso. Léo caiu de joelhos no chão chamuscado, ofegante, exausto, mas vivo. Um alívio imenso, quase nauseante, o invadiu. Ele conseguiu. Havia enfrentado o abismo e retornado. Lentamente, ele se levantou, o olhar atraído para o violoncelo esquecido em um canto, seu companheiro de uma vida inteira. Com mãos trêmulas, ele o pegou. Talvez agora, no silêncio reconquistado, ele pudesse encontrar consolo. Talvez a música pudesse finalmente retornar. Posicionou o arco, fechou os olhos por um instante e tocou uma nota simples, familiar. Nada. Apenas o som físico, morto, da crina roçando a corda. Tentou novamente com mais força, desespero começando a corroer o alívio. Silêncio. O instrumento em suas mãos era apenas madeira e metal. A música não estava mais lá. E, o mais aterrador, não havia mais nenhuma melodia em sua mente, nem a maldita, nem a sua própria. O silêncio que ele lutara tanto para alcançar era agora absoluto, permanente. A entidade, em sua partida, levara o pagamento final, seu dom, sua alma musical. Restou apenas o vazio,